legislação dá ao síndico esse dever de zelar pelo que é comum. Para zelar pelo que é comum, ele tem que saber o que está acontecendo dentro de áreas comuns, senão ele não pode zelar. Então, embora a própria lei já diga a ele que ele pode buscar essas informações, a norma coloca dentro das incumbências dele de solicitar. Se está acontecendo alguma coisa, e se é alguma coisa que pode gerar problema ou gerar insegurança, ele vai saber o que é, querer saber o que é aquilo. Fazer cumprir aquilo que foi deliberado, o que foi acordado com relação à obra tem que ser cumprido. Se estiver diferente, ele pode, então, adotar as medidas necessárias. Que medidas são essas? Até paralisar a obra, né? Pode-se pedir para, vamos conversar, vamos fazer um acordo, vamos mudar o procedimento, ou podemos paralisar a obra. E, quando encerrar a obra, se a obra foi contratada por ele vai receber o termo de encerramento. Qualquer tipo de obra que tenha modificações no manual, solicitar, então, que o manual seja atualizado e vai arquivar toda a documentação da obra para que a qualquer tempo possa-se ter o acesso a que tipo de obra foi feita, quem foi o responsável técnico, como se deu essa obra, até porque hoje é importante para as questões aqui no Rio de Janeiro de autovistoria. Você vai fazer uma autovistoria no prédio e vê uma modificação. Aí você quer a documentação dessa obra? Ninguém tem, então eu não posso dizer que a edificação está adequada se tem uma obra de 3 pavimentos na cobertura e que não tem responsável técnico. Tem que ter esse acervo da documentação para ver. Então, é importante essa questão também. O proprietário da unidade que interessada em fazer a obra tem que encaminhar o plano de reforma para o responsável pela edificação, ou a incorporadora e construtora durante a garantia. Durante a obra, ele tem que cuidar para que aquela obra atenda aquilo que foi combinado entre as partes, né, e que não gere riscos aos demais. E, no final da obra, atualizar o manual do usuário e da edificação naquilo que ele foi alterado pela reforma. E, finalizando aqui, alguns requisitos, os requisitos da documentação da obra. Então, a norma também estabelece que não adianta você fazer isso tudo e não guardar a documentação, você tem que guardar a documentação técnica, arquivar a documentação para que ela esteja disponível, então, criar um meio de arquivar essa documentação, de poder identificar a qualquer momento e ser passado para as demais, nas administrações subsequentes, e que quando necessitar consulta ou verificação, que isso possa ser facilmente obtido. Bom, então, a gente definiu, isso é o que a norma diz, a gente definiu para que isso aconteça, né, da forma como que a norma pretende, que precisa acontecer. Além de uma mudança de cultura, a gente tem que ir uma coisa aos poucos, né, informando, dando os esclarecimentos para as pessoas e estabelecer alguns procedimentos. Que procedimentos seriam esses? Primeiro, nas edificações. As edificações deveriam estabelecer, para aquelas que não têm, um regulamento de obras. O regulamento dentro daquilo que cabível para o porte, para o tamanho, para as condições de edificação. Então, todas as edificações deveriam ter um regulamento interno. Como é que se faz obra nessa edificação? Quais os procedimentos para a obra? Então, o condomínio estabelece. Na hora que ele estabelece um regulamento, ele tem condição de fiscalizar, multar e poder ficar mais tranquilo. Se ele não tem um regulamento, fica mais difícil fazer com que a norma seja cumprida. Nós entendemos aqui que é mais fácil fazer com que a norma seja cumprida dessa forma. Primeiro, ter o regulamento. Esse regulamento estabelecer regras de execução de obra, regras de fiscalização, regras para quem não cumpre o regulamento, né, de multas e sanções, etc. E criar uma forma de manter o arquivo técnico, porque a maioria das nossas edificações, infelizmente, também não mantém arquivo técnico. A gente vai numa edificação, às vezes uma edificação até nova, recém-entregue, e que as pessoas não sabem, realmente entregaram aqui um CD com coisa, mas não sei onde é que foi parar, ninguém sabe aonde foi parar a documentação. Então, tem que ter, né, um controle, um arquivamento de documentação. Isso é o procedimento que a gente entende que os condomínios devem adotar, e, para isso, nós precisamos informar, né? Nós temos que disseminar essa informação, fazer com que as pessoas conheçam essa norma e da melhor forma para fazer com que ela seja cumprida. Redigir o regulamento, redigir as condições de execução da obra. Isso é importante que a gente possa auxiliar, né, a sociedade nesse sentido. Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre a norma, e estamos aí à disposição para perguntas e esclarecimentos.